Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meus irmãos, você que está conectado comigo agora, quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua presença, por você que está entrando no ar também agora conosco. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer por você ter atendido aí o nosso chamado e estar aqui nesse momento é um privilégio. Queria convidar você, à medida que você vai chegando, você vai já curtindo esse vídeo, curtindo essa live, ok? Deixando seu comentário, dizendo de onde você é e quais são as suas dúvidas a respeito desse tema que é tão especial para os nossos dias, que é o arrebatamento da igreja. Beber um pouco de água. Nós estamos já nesse primeiro momento. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos os nossos amigos, irmãos, você que vai assistir esse vídeo agora ao vivo aqui comigo, que se comprometeu em estar ao vivo aqui comigo, você que vai assistir depois essa live, que vai ficar aqui gravada no meu perfil. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero adentrar com você dentro da palavra de Deus, dentro da mensagem do Senhor para os nossos dias. Veja bem, nós estamos vivendo em um tempo em que as coisas estão cada vez mais piores. E isso não difere de uma igreja para outra. A crise está em todas as igrejas. Há, na verdade, um desequilíbrio muito grande, muito forte. Um desequilíbrio terrível dentro da igreja. Nós vemos que as pessoas elas estão na igreja, às vezes só para aparecer para o ser humano. Apenas para aparecer para aquela pessoa que está lá no púlpito, a pessoa do pastor presidente. Mas veja o que João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 3, diz-nos no versículo 3. Deixa eu ler o versículo de número 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser ou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Qualquer um que tem a esperança, a expectativa de ver a Jesus novamente, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, assim como Ele é santo, assim como Ele é totalmente limpo de todo e qualquer pensamento. Mas o texto base da minha mensagem esta noite, o texto base da minha mensagem, agora já é 18 e 10, está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que vai nos falar a respeito do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Observe que no capítulo de número 15, Paulo vai falar a respeito, no versículo 26, a respeito do último inimigo que há de ser vencido. A igreja, ela vai passar por um processo de muitas vitórias mesmo. A igreja vai passar por um processo de vitórias gloriosas, mas há um último inimigo que a igreja precisa vencer, e está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que diz: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o pior de todos os inimigos. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a Bíblia hoje até às quase 7 horas. Serei muito breve hoje na minha live. O último inimigo que a igreja vencerá será a morte. A morte, ela é o pior inimigo, porque ela gera separação entre famílias. Ela causa dores e ela não pergunta se a pessoa está preparada ou não para isso. É um dos assuntos que é mais rejeitado de se tratar dentro da igreja. Quase não se fala sobre morte. Uma pessoa que não tem a fé em Jesus como eu tenho, ok? Uma pessoa que não tem a fé em Jesus como eu tenho,
na maioria das vezes, quando entra na igreja, a última coisa que essa pessoa quer ouvir falar é de morte. Ela quer ouvir falar de vida. Mas a Bíblia diz que ele veio, Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por que fala império? Porque foi conquistado na força, foi conquistado na violência, foi conquistado na garra. O reino de Deus é um reino de amor, porque não é um império. Ou seja, o reino de Deus não é um império, porque é um reino que é conquistado no amor. Ok? Por isso que as pessoas que pregam o evangelho trazem primeiro a mensagem do amor de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, diz a Bíblia, é essa, que creiam em Jesus Cristo, o seu único Filho. Então nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão perdendo a motivação para o culto, estão perdendo a motivação para estar na presença de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se desnorteando e indo para o ocultismo, assim como no século XVI e XVII, quando a Igreja Católica abraçava essa fragilidade humana e prendia as pessoas em assuntos como rezar pelos mortos, pagar penitência e tantas outras coisas que algumas ainda perduram com um certo valor até hoje dentro da Igreja Católica. Veja que a Igreja, lá no século XV, XIV, XV, XVI, XVII, conseguiu prender a mente das pessoas em um sincretismo religioso baseado inicialmente em uma boa intenção. Qual era a intenção? Que as pessoas aprendessem a temer a Deus. Com o tempo, virou objeto de lucro. Assim como está acontecendo nas nossas igrejas hoje, nas igrejas chamadas evangélicas, algumas igrejas ditas evangélicas estão sendo abertas com o objetivo de gerar lucro para a pessoa que as abriu. Não é o lucro de ganhar almas, mas o lucro financeiro. E não tem problema nenhum gerar lucro financeiro, pois o apóstolo Paulo diz que não há problema nenhum em se ter lucro financeiro com a fé. A questão é que quando você só lucra financeiramente e não tem lucros espirituais, a balança fica desigual. E como é que teremos lucros espirituais? É quando as pessoas começarem a entender por que elas servem a Jesus. Por que elas estão na presença de Deus? Então elas não estão na presença de Deus, elas não estão na igreja apenas para estar em um clube social. Elas foram convocadas para a salvação. Elas foram chamadas para a salvação. Elas foram vocacionadas para a salvação. Elas conseguiram atender o chamado da salvação. Com esse processo de atender o chamado da salvação, elas vão conhecer uma coisa que talvez elas não conheciam, a não ser na Igreja Católica, que é o processo do batismo. O que é o batismo? O batismo nada mais é do que o sepultar do velho homem. Mas o que temos hoje? Nós temos uma sociedade com a fé enfraquecida, que já se batizou às vezes 2, 3 vezes em igrejas diferentes e vivem uma vida totalmente destruídas. Por quê? Porque às vezes pela rebeldia pessoal da pessoa, também não posso culpar só os pastores. Às vezes pela rebeldia pessoal da pessoa, ok? Ela não se deixou ser disciplinada, ela não se deixou ser orientada, ela não se deixou ser discipulada. Eu não sei se você lembra, mas antes de ontem eu fiz uma live e eu falei sobre os 3 estágios do crente. O primeiro estágio do crente é ser seguidor. O segundo estágio do crente é ser discípulo. E o terceiro estágio do crente é ser apóstolo, é ser enviado, é ser mandado para ganhar almas. Eu quero convidar você para compartilhar essa live. Quero convidar você para curtir essa live, para mandar o coraçãozinho. Quanto mais coração você manda, o Facebook entende que essa é uma informação que as pessoas precisam ter e ele mesmo vai indicando a nossa live, ok? Então, nós passamos pelos primeiros processos. Qual é o processo? Em que a pessoa aceita Jesus, ela se batiza na igreja e ela alimenta a fé de que ela está realmente na presença de Deus, porque é isso que é passado a ela.
O que não conta muitas vezes para as pessoas é que para servir a Deus precisamos ter uma mudança de hábito. E essa mudança não acontece da noite para o dia. Eu não sei se você lembra de João 8,32, que diz assim: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é uma situação progressiva. Não é vos liberta, mas sim vos libertará. Significa dizer que a pessoa, dia após dia, Deus vai tirando aquelas arestas, Deus vai tirando aquelas falhas, Deus vai tirando aqueles defeitos, Deus vai aumentando a fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho prazer de estar na igreja, eu tenho prazer de estar no culto, porque é lá que a minha fé é fortificada enquanto crente, para eu poder te trazer alguma coisa aqui. É lá que eu sou alimentado, para eu não chegar a um anorexo espiritual aqui e querer ensinar alguma coisa. Nós aprendemos na vida cristã que nós temos uma expectativa, uma esperança a ser alimentada. E a esperança é a respeito da volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela está cada vez mais próxima, à medida que o evangelho vai ganhando terreno no mundo. Nós vemos as pessoas perdendo a fé? Vemos. Porque, na verdade, as suas bases não eram firmes. Você só perde a fé se a sua base não for verdadeiramente firme. Aí se perde a fé. Se perde a direção. É por isso que algumas igrejas começam, lotam, mas daqui a pouco elas começam a esvaziar. Porque eu acredito que Deus tem uma peneira, onde Ele vai peneirar, ok? Para que aquele grão de areia fique no lugar da construção aonde ela deve estar, onde ele deve estar. Não sei se você está entendendo o meu raciocínio, mas cada pessoa nasceu para estar em um ambiente espiritual. Algumas pessoas vão viver a sua vida toda debaixo de sincretismo religioso. Se não estiverem dentro de um centro espírita, estarão dentro de um centro de macumba. Elas viverão debaixo de sincretismo religioso. Outras simplesmente estão acostumadas com a vida de sincretismo religioso, que vão querer usar meios para querer ativar a sua fé, como por exemplo uma rosa, uma vassoura, um sal, um óleo ungido ou coisa do tipo. Mas a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para expulsar todo tipo de mal. A autoridade que está sobre nós não precisa de um amuleto espiritual. A autoridade que está sobre a igreja é a autoridade do sangue do Cordeiro, que vai nos dar a capacidade de viver uma vida pura na presença de Deus. Talvez não pura segundo a visão de algumas pessoas, mas será pura segundo os olhos de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que os que estão em pé, olhem para que não caia. E a Bíblia fala que aquele que está em pé ou cai para o Senhor. Mas todavia estará em pé, porque o Senhor o sustentará. O Senhor o manterá de pé. É por isso que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Por quê? Porque ele é o primeiro inimigo. Ele é o primeiro inimigo. É através da morte que o império de Satanás reina sobre a terra. E existe dois tipos de morte. E, na verdade, existe três tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. No versículo de número 54, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo 52 diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso está falando a respeito da volta de Jesus. Isso está nos falando a respeito do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela aparece algumas vezes, poucas vezes, mas é poucas mesmo, que ela aparece na Bíblia. A palavra arrebatamento vem de uma expressão grega chamada harpazo. Harpazo. Harpazo
quer dizer tomar com força, tomar com violência. Vai chegar a hora em que a trombeta vai soar e a igreja será tomada com força da terra. A questão é, você está preparado para o arrebatamento? Nós estamos preparados para a mensagem da prosperidade, para a mensagem positiva. Nós estamos preparados para ouvir: Deus é contigo, Jesus te ama, você vai vencer, você vai deslanchar, você vai ser um sucesso. Mas a realidade dos nossos dias é totalmente o oposto. Isso não significa que não devemos profetizar sobre o vale de ossos secos e que estão sequíssimos, como está em Ezequiel 37. Precisamos entender a grandeza profética que Deus nos expõe. Nós somos expostos à maior revelação de todas. Qual? A religião não promete nada, a não ser uma elevação espiritual. As religiões prometem paraísos cheios de mulheres para os desejos afrodisíacos das pessoas. Para os desejos mais eróticos, eu falei afrodisíaco, mais eróticos das pessoas. As religiões prometem um paraíso sem problema nenhum, onde você pode viver a vida que você quiser e no final você lida muito bem, não só com a morte, mas com a vida após a morte. Mas a verdade é que a Bíblia nos traz a uma responsabilidade que nós precisamos abraçar. Nós precisamos olhar com carinho para essa última hora que Deus está nos avisando que há sobre a terra. Observe que a corrupção ela está se alastrando por todos os meios, até mesmo dentro da igreja. Até a igreja está sofrendo com a corrupção. Eu quero que você observe isso com muito carinho. Até a igreja está sofrendo com corrupção. As pessoas estão subindo no altar da igreja em adultério. Estão subindo no altar da igreja prostituindo. Estão subindo no altar da igreja com mentira. Estão subindo no altar da igreja prevaricando. Estão subindo no altar da igreja com a vida totalmente destruída. Mas por que profetiza? Porque diz assim diz o Senhor. Porque é usado na revelação, não se busca o critério da vida no altar. Se está em comunhão, se está na presença de Deus de fato. Veja, eu quero que você lembre que houve no Antigo Testamento muitos profetas que profetizaram, que foram usados na revelação, mas que perderam o direito de sentar à mesa do rei. E quando eu falo rei, não estou falando nenhum dos reis humanos do Antigo Testamento. Eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoas que venderam seu direito profético, que eram realmente homens de visão. É aqui que eu preciso que você entenda. É aqui que a Bíblia quer abrir a nossa mente para nós termos uma visão ampla, uma visão panorâmica da vida cristã, para que nós não nos percamos, para que o projeto de salvação de Deus em nossa vida não se perca. Você se lembra lá em Mateus capítulo 13, que no lançar da semente, o semeador lançou a semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e levaram. Outra semente caiu entre espinheiros e os problemas da vida sufocaram a semente e ela morreu. A semente caiu sobre os pedregais e cresceu até frondosa, bonita, aquela alegria, mas não tinha raiz, porque não estava na terra, estava numa rocha. Parece até um paradoxo, porque Jesus é a rocha onde estamos firmados, mas ao mesmo tempo precisamos entender que Ele é a terra que segura as nossas raízes. E a boa semente, ou que todas as sementes ali na verdade são boas, mas é a boa terra, onde a semente caiu e produziu a 100 por 1. Veja o estralar profético aqui. Aonde a palavra de Deus ela é gerada, aonde o poder de Deus é gerado pelo poder que a terra dá para gerar a semente da palavra. Estamos aguardando o arrebatamento da igreja e a Bíblia diz que esse momento dar-se-á num abrir e fechar de olhos. Se esse momento dar-se-á num abrir e fechar de olhos, significa dizer que não haverá tempo para avisar ninguém, absolutamente ninguém, de que Jesus veio buscar a sua igreja. Não haverá tempo para que as pessoas possam dizer: fulano, Jesus voltou e ele veio me buscar.
Não haverá tempo para isso. É isso que as pessoas não estão entendendo. Que com Deus não se brinca e que na hora certa Ele vai vir para buscar a sua igreja. Eu estava estudando hoje e eu quero olhar com você 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais que não têm esperança, porque só se entristece em relação àqueles que já morreram, quem não tem esperança. Quem tem a certeza, a convicção, esses dias atrás um amigo meu perdeu a sua mãe, mas eu tenho certeza que ele alimenta no coração, porque ela era uma mulher de vida piedosa. Claro, todos nós somos falhos, irmão. E não é por uma besteira que a gente fala que a gente já vai ser lançado no inferno, como tem muita gente que já lança os outros no inferno por causa de uma besteira que falou, por uma atitude que tomou. Não, Deus não trabalha na ótica humana, Deus trabalha de forma diferente. Versículo de número 14. Por isso eu creio que o irmão alimenta essa esperança, assim como eu também alimento, que naquele dia nos encontraremos com o Senhor nos ares. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não sairemos na frente daqueles que dormem. Não sairemos na frente daqueles que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, grave isso, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe que 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, e na verdade toda a carta de 1 e 2 Tessalonicenses foram escritas pelo mesmo escritor de 1 Coríntios, que é Paulo. Então nós vemos aqui que Paulo tem um íntimo conhecimento a respeito da volta de Jesus, a respeito do assunto que é o arrebatamento. Observe que ele dá detalhes desse momento que será crucial para a igreja. Ele diz, o mesmo Senhor, quer dizer, não é outro Senhor. Deus não vai enviar um outro para ser Senhor. O mesmo Senhor que veio e morreu no Calvário, o mesmo Senhor que veio e sofreu na Via Dolorosa, se era assim que era o nome do local, o mesmo Senhor que padeceu todas as dores, o mesmo Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os discípulos, o mesmo Senhor de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz aí, mas vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O mesmo Senhor descerá do céu primeiro com alarido, é um comando militar, é um comando de guerra. Ele está dando uma ordem e com a voz do arcanjo, essa voz de arcanjo, não é voz do, mas voz de arcanjo, voz de autoridade, voz de comando, voz de poder. Não só isso, ele vem também com a trombeta de Deus. O texto diz que ao ocorrer essas 4 ações, primeiro, o Senhor descer do céu, ele descer com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo. Ok? Não é os que morreram crendo em Cristo. Não. As pessoas, elas vivem a sua vida de qualquer jeito, mas elas acreditam em Jesus. Mas o texto não é para os que morreram crendo em Cristo, mas sim os que morreram em Cristo, que estão em Cristo, que vivem em Cristo, em função de Cristo. Um crente de verdade, um servo de Deus que não é nominal, que não vai ao culto só porque o pastor está lá. Olha só que crise nós estamos vivendo dentro da igreja. As pessoas vão para a igreja só porque o pastor está lá. E se o pastor não estiver lá, eles não vão à igreja. É simples assim. É simples assim. Se o pastor não estiver no culto, eles não vão na igreja. Estão vivendo uma vida de fé nominal. E o texto diz, os que morreram em Cristo. Quer dizer, pessoas que estavam em Cristo, que tinham a sua fé basilar em Cristo, que estavam totalmente alinhados em Cristo. Esses
ressuscitarão primeiro. Depois nós, que também tem que estar em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, para esse dia tão glorioso, seremos arrebatados. Primeiro processo que vai acontecer conosco. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a primeira expressão que eu preciso que você guarde em sua mente, pois 1 e 2 Timóteo vai nos falar de um tempo de dificuldade, em que as pessoas elas vão se tornando amantes de si mesmo. Olha só, 2 Timóteo 3, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Eu quero lembrar aos irmãos, aos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook, que vão assistir essa mensagem no YouTube, nas minhas redes sociais. Eu quero lembrá-los que a expectativa do arrebatamento deve ser a coisa mais quente do nosso coração. Eu quero que você olhe com carinho para 2 Timóteo 3,2, que diz, porque haverá homens avarentos. Ele está falando no versículo de número 1, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha, a primeira coisa que vai ter, homens amantes de si mesmo. Deixa eu pegar algo aqui para anotar, para separar aqui. Haverá homens amantes de si mesmo. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que não se curvam à autoridade pastoral. São pessoas que chamam pastores, sacerdotes, homens sérios, homens servos de Deus. Chamam eles de tudo menos de homens de Deus, que não entendem o valor de uma bênção apostólica. Pessoas que, quando Deus começa a dar um pouquinho de graça para ele profetizar, ele diz, eu não ouço mais os homens. Quando, na verdade, Deus usa homens para impor a mão sobre as nossas cabeças e nos liberar para o trabalho. Você se lembra de Atos capítulo 13? O Espírito Santo estava lá na igreja de Antioquia e o Espírito Santo disse assim, separai-me a Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz, impondo a mão sobre os irmãos, os despediram. E sabe por que Paulo e Silas foram bem-sucedidos, Paulo e Barnabé foram bem-sucedidos? Justamente porque no impor das mãos havia uma autoridade espiritual. E é isso que as pessoas não estão entendendo. É pelo fato de muitos tratarem a igreja como comércio, que não entendem que pastores não são apenas fariseus, são homens de Deus, servos que Deus colocou. Eles podem agir mal? Pode agir mal, sim. O ser humano, ele age mal, e a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas o problema está aqui, na expectativa do arrebatamento, em 2 Timóteo 3,2, diz que haverá homens amantes de si mesmos. Ou seja, pessoas que primeiro olham para si. Primeiro eu, depois eu, e se sobrar um outro espaço, eu de novo. Observe. Aí o texto diz, não são só amantes de si mesmos, são também avarentos. O que é avareza? Avareza, olha essa enfermidade que está sobre a terra. Avareza é a mesma idolatria. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a avareza é idolatria. Avarentos. Pessoas que trabalham apenas pelo dinheiro e em prol do dinheiro e para ter mais dinheiro. São avarentos. Temos pastores avarentos no nosso meio? Temos. Temos pregadores que são avarentos em nosso meio? Temos. E eu não estou dizendo que com isso que você não vai dar uma oferta na vida do pregador. Não é isso. As pessoas não entendem o valor de ofertar na vida de um pregador, o valor de ofertar na vida de um profeta, de um homem de Deus, justamente porque são crentes. Eu não sei se você lembra, mas um rei enviando sua esposa até o profeta Eliseu, levou uma ofertinha, nadinha. Mas quando Naamã foi até Eliseu, Naamã levou camelos e camelos cheios de presentes. Claro que o profeta não recebeu. Geazi foi lá e pegou a lepra do Naamã. Geazi era o homem do Vale da Visão. O nome Geazi significa Vale da Visão.
E tudo que Geazi conseguia enxergar era o dinheiro, porque Geazi era avarento. O texto também diz presunçosos, quer dizer, age já na expectativa do que vai receber. Não consegue mais fazer por amor, não consegue mais viver por amor, não consegue pregar por amor. São presunçosos. São pessoas que convidam pregadores e quando não dão oferta, esperam que ele fique sorrindo. Não, você está convidando um pai de família, uma mãe de família, uma cantora, uma levita, um pregador, que precisa levar o alimento, e é o ministério, é através do ministério que ele leva. Não sei se você leu já sobre o ministério sacerdotal, mas eu estou estruturando um treinamento onde eu falo sobre o ministério sacerdotal, que é disruptivo, é muito bom. Porque você vai entender o valor da oferta e por que ofertar na vida de um sacerdote, de um levita, de um apregoeiro, que a Bíblia chama de pregoeiro da palavra, de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. Seguindo o texto, diz assim, soberbos. Essas pessoas não são só amantes de si mesmos, não são só avarentos, não são só presunçosos, também são soberbos. Eles se enchem, eles acham que são santos demais. Eles acham que são bons demais. São os melhores teólogos, são as melhores e mais suntuosas igrejas. É o ministério que melhor rende. São soberbos. São soberbos por causa do carro que anda. São soberbos por causa da casa que mora. São soberbos por causa da roupa que veste. São soberbos por causa das notinhas que tem na carteira. São soberbos por causa do limite do cartão que é ilimitado. São soberbos por isso e tantas outras coisas mais. São soberbos por acharem que já estão no céu na frente de todas as pessoas. Mas sabe qual é o problema dessas pessoas? E como mal entranhado neles, eles também são blasfemos. Eles blasfemam. E aqui está o problema. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas dividiram em classe. Tem os neopentecostais, tem os pentecostais, tem os liberais e tem os tradicionais. Um grupo fala mal do outro. Olha que coisa terrível. Um grupo fala mal do outro. A igreja adventista fala mal das igrejas pentecostais, porque falam em línguas estranhas, chama de língua estranhíssima, e assim blasfemam contra o Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Não será vituperado o vosso bem. Vituperado é envergonhado. Aí o texto diz, não é só blasfemo, eles são desobedientes. São desobedientes a pais e mães. Por consequência, o seu tempo de vida é reduzido, pois a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Você pensa, eu não estou olhando nenhum esboço não, ó, tá em branco. Eu estou lendo só a Bíblia aqui com você, só a Bíblia. 2 Timóteo 3:2. E o texto diz, ingratos, e não é só isso, não são só ingratos, profanos. 3:3 de 2 Timóteo. 3:2. São também profanos. Sabe o que é profano aqui? É uma pessoa que não respeita o altar. É uma pessoa, é o homem casado que não respeita a cama aonde dorme. É a esposa que não respeita a aliança que tem. É o filho que não honra, não respeita o seu pai, profana a autoridade paternal. É o obreiro que não entende o valor de abrir uma porta na igreja. É o homem de Deus que deveria entender o valor de ser homem de Deus, mas vive uma vida de prostituição, de adultério, de mentira, de fornicação, uma vida podre, uma vida longe da presença de Deus. Por isso, versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, caluniam outras pessoas, incontinentes, quer dizer, são desrespeitosos. A sua língua fala coisas absurdas que não deveriam, mas falam, porque eles são incontinentes, são desrespeitosos para com as autoridades, são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade. Olha lá, vê se ele não está falando é com a igreja. Veja como a igreja está ferida. Veja como a igreja está como aquele homem de Isaías capítulo 1. Você se lembra dele? Aquele homem de Isaías capítulo 1, versículo de número, se não me foge memória, deixa eu olhar aqui, para não fugir a memória, né? Vamos lá em Isaías capítulo 1. Rapidinho, só para ver esse homem. Versículo de número 5. Por que serias ainda castigado se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Olha a visão que Deus deu para Isaías. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranho. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seria, e semelhantes a Gomorra. Olha que estado miserável. Que estado miserável a nossa sociedade está chegando. Veja que coisa terrível. Se não fosse o Senhor, nós já seríamos como Sodoma e como Gomorra. E sabe o que isso faz? Isso esfria no coração das pessoas o anseio pelo céu. Sabia disso? Ou por não aprender de forma correta, por não olhar a palavra, por não olhar o sagrado, a Bíblia sagrada, o texto sagrado, o texto profético, a sua vida é levada de qualquer jeito. E como é levada de qualquer jeito, não consegue ter uma fé firmada em Jesus. A fé fica firmada no homem. É por isso que falta nos cultos, porque a sua fé não está firmada no homem. E Deus me traz nessa tarde para falar com você que a sua fé tem que estar firmada em Jesus, tem que estar firmada em Deus, tem que estar firmada na palavra, porque é através dela que alcançaremos o céu. A qualquer hora, qualquer momento, a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos para o encontro do Senhor nos ares. Significa dizer que Deus tem um encontro para os seus servos. Deus tem um encontro para os seus filhos. Deus tem um encontro para as suas filhas. Na sua concepção, das 592 mil e tantas pessoas que já morreram, catalogadas como morte por Covid, quantas delas você acha que vai entrar no céu de fato? Quantas delas que morreram desta enfermidade, você acredita que vai morar no céu? Os valores estão tão invertidos que as pessoas estão colocando adúlteros e mentirosos no céu. Que Deus o receba. Que Deus o tenha em um bom lugar. Você se lembra de Lucas 19? Olha como o Espírito Santo é interessante. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo já me trouxe aqui à memória a história, capítulo de número 16, versículo 19 de Lucas, que fala sobre o rico e Lázaro. Olha a inversão. O rico, um homem abastado, poderoso. Lázaro, um homem que vivia das migalhas, mas quando morreu, o caminho foi totalmente o inverso. Houve ali uma inversão, pois na visão de Israel, quem era rico é que era abençoado. Deixa eu mudar a intensidade aqui dessa lâmpada. Na visão do povo de Israel, quem era rico, que tinha dinheiro, poder monetário, é que era a pessoa que entraria no céu. Mas quando o rico morre, ele vai para o inferno. E Lázaro vai para o seio de Abraão. E Abraão diz, há um abismo entre nós.
Agora deixa eu lhe falar. No arrebatamento da igreja, haverá a primeira ressurreição, que o Apocalipse fala. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. E é nesse momento em que a igreja entrará com palmas nas mãos, louvando a Deus, cantando o cântico do Cordeiro para as bodas do Cordeiro. Mas Deus dá uma palavra no capítulo de número 25 e capítulo 24 e 25 de Mateus para Israel. Estejam preparados, como servo que espera o seu Senhor quando volta das bodas. Olha que expressão profética. O servo, que é Israel, tem que estar pronto para quando o seu Senhor voltar das bodas. E as bodas vêm com a igreja. Sabe por quê? Sabe por que tem que esperar o seu Senhor quando volta das bodas? Porque Deus vai estar presente no casamento do noivo com a noiva, do Cristo com a igreja. Mas quando fala o seu Senhor, está falando ao Deus eterno, ao Deus Pai, ao Senhor, máximo de tudo. O texto diz que Deus deu todo o poder e toda a autoridade a Jesus, mas no final Jesus vai pegar a igreja, vai pegar todo o poder, toda a autoridade e devolver para o Pai. Eita glória! É forte isso. E aí ele vai voltar para buscar Israel. E sabe o que Pedro diz? Pedro diz que os céus e a terra que agora existem não mais existirão, pois os céus e a terra que agora existem serão arrolados para fogo. Aleluia! Glória a Deus! Eu imagino a terra explodindo, mas é a imaginação minha. Eu imagino tudo se estraçalhando. E sabe qual é a visão de João? Ele via descer do céu. Então ele estava em algum lugar embaixo. Novos céus e nova terra. Oh, aleluia! Chega até arrepio. E vi descer do céu. Novo céu e nova terra. Ali não haverá dor, ali não haverá pranto, ali não haverá pecado, ali não haverá nada referente a efeitos do pecado. Ali haverá paz, alegria, salvação e haverá um negócio que as pessoas pensam que não terá lá. Lá haverá trabalho. Todos trabalharemos. Só que lá nós não teremos o efeito do pecado. Por causa do pecado nós nos cansamos. Mas é por causa da graça que estará em nossa vida. Nós venceremos todo o cansaço por causa da santidade que envolve todo o ambiente. E eu quero agradecer por você ter ficado comigo até agora, nesses 40 minutos em que nós estamos aqui. Começamos, era 6h10. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live. Eu não vou estender mais. Gostaria de fazer um estudo aprofundado com você. Se você quiser, eu vou abrir uma outra enquete mais tarde, lá nos meus stories. Vai lá nos stories. Eu sei que você que já está vendo esse vídeo gravado não vai encontrar nos stories. Mas você pode deixar no comentário aqui embaixo no vídeo, ok? Qual assunto você gostaria que eu falasse? E eu tenho certeza que será sempre para nossa edificação, ok? O nosso número de contato vai ficar aqui nos comentários. Se você quiser nos chamar para pregar na sua igreja, para entregar uma palavra de Deus, uma palavra profética, eu estou pronto para isso. Que Deus abençoe a sua vida e o seu lar.